Muito bem, então, começou a gravação. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021. Nós estamos aqui retornando às atividades escolares, certo? Eu já digo de antemão que se vocês não. Se você, nessa gravação, né? Quem tá vendo gravado, se tiver meio ruim, é porque meu computador não é muito potente, né? Ó, ele pode estar dando um delay aqui, ó. Ele não tá muito interessante para gravar, mas é o que eu tenho aqui, né? Então eu já vou adiantar assim, vou falar para vocês. Meu nome é Thiago, sou professor de matemática, vou dar aula para vocês de matemática para os oitavos anos, oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C, oitavo ano D, certo? O oitavo ano A provavelmente, se não teve nenhuma alteração, é o mesmo do sétimo ano A do ano passado, né? Nós já tivemos contato, a gente foi coordenador de sala, enfim, serei desse ano de novo, do oitavo A. Mas eu peço para vocês o seguinte: que quando vocês forem resolver as lições, quando eu passar as listas para vocês poderem entregar, essa primeira lista não era para entregar, era só fazer, deixar no caderno, porque ainda estamos se estruturando no Google Classroom, né? Foram montadas as turmas agora, ontem, né? Ainda muita gente não tem e-mail. Então, assim, para quem não tem e-mail, eu peço por gentileza que você faça um e-mail do Gmail, né? E esse e-mail do Gmail aí, que seja um e-mail de com o nome de vocês. É igual eu vejo aqui do Cris, da Kelly, da Ruth, da Tatiane. Aí aqui nós temos um Z, né? Então, se você olhar lá na lista de pessoas que está participando aqui dessa videochamada, aqui já entrou mais um. Bom dia, Pedro. É, Temos aqui uma letra Z. Então, eu não sei quem é, né? Beleza. Além disso, quando você for entregar a lista, eu peço por favor que você faça. Aí já entrou mais alguém. Que você coloque o seu nome completo. Que coloque a sala que você né? Embora seja tudo oitavo ano, mas no mês que vem a ideia é que retorne parcialmente, pelo menos, as aulas presenciais. Eu não sei como vai ser isso, porque na escola eu não tenho como transmitir a aula de lá, porque não tem, por exemplo, internet. A internet lá da escola, ela não tem Wi-Fi, eu teria que usar a minha internet do meu celular, diferente do que eu estou fazendo agora, que eu estou na minha casa aqui, né? Não tem Wi-Fi e então eu teria que usar da internet do celular. Só que a internet do celular também não pega direito. É uma internet ruim, né? Por quê? Porque lá não tem sinal direito. Então fica toda hora caindo. E não tem câmera, né? Eu teria que levar essa câmera aqui que eu estou usando pra lá. E não ia ser muito interessante a gente ficar indo e voltando toda hora, né? Então, assim, nós não sabemos como vai ser o mês que vem. Mas, enquanto tiver um ensino remoto, nós vamos ter aqui todas as quintas-feiras. Se for necessário, a gente marca mais uma por semana, certo? Para tirar as dúvidas. Agora, falando dessa lista que eu mandei para vocês, né? É uma lista de revisão. Eu não sei o que vocês viram, né? Na verdade, o sétimo A eu tenho uma ideia do que a gente viu ano passado, né? A gente fez o ano passado, tudo bem. Mas as outras salas eu não sei como é que foi desenvolvido o trabalho, até que ponto vocês chegaram na matéria, né? Então eu peguei essa lista de caráter geral, né? Tô com ela aqui. E nós vamos resolver um por um, mas não só resolver, nós vamos rever algumas coisas para que vocês possam voltar ativa, né? Vocês podem usar aqui o chat para fazer perguntas, né? Se for necessário uma pergunta muito complicada, pode abrir o microfone sem problema nenhum e você pergunta, certo? E a gente vai tentar responder na medida do possível.
né? Enfim, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos aqui abrir aqui, ó. Mais uma pessoa chegando. Certo? Então, deixa eu abrir aqui a lista. Deixa eu tirar aqui. E vamos. Deixa eu ver aqui como é que faz. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não é essa aqui não. É essa aqui. Né? Como é que faz isso aqui? Só um minutinho, que aí é apresentar. Beleza. Vamos ver aqui. Apresentar a janela toda. Beleza. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Vou colocar a lista aqui também. Aí tá chegando mais gente. Apresentar janela. Cadê aqui? Tela. Vai ser essa daqui. Tá apresentando. Tá um momentinho que tá carregando aqui. Beleza. Então vocês conseguem ver aí. Aqui, né? Então. Deixa eu tirar aqui pra cá para eu poder ver vocês. Né? E aqui vai ser. Certo. Todo mundo tá enxergando? Exercícios complementares. Essa tela aqui que eu tô apresentando? Sim? Beleza? Ótimo. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar, recortar o primeiro exercício, novo, certo? Vamos copiar e colocar na lousa eletrônica. O que é a lousa eletrônica? É esse software aqui, ó. Com esse software aqui eu consigo escrever, né? Por cima. Muito bem. No momento nós estamos aqui com a Ana Clara, com a Ana Lu, com a Caroline, o Cris, Henrique, Kelly, Pedro Pereira, Tatiane, Rosa e o Z, né? Eu sou o Igor. Ah, beleza, Igor. No futuro, se você puder trocar o seu nickname para algo parecido com Igor, porque vai ficar complicado para eu lembrar que você é sempre essa pessoa, mas nós agradecemos a presença de todos vocês. Beleza, você trocará amanhã, sem problemas, né? Eu sou a Ana Luísa. Ah, legal, Ana Luísa. Muito bem, você está aqui, certo? Eu ainda não recebi as listas, gente, com quem é do oitavo A, quem é do oitavo B, quem é do oitavo C, quem é do oitavo D. Eu não sei ainda, porque a escola está fazendo a separação, né? Mas enfim. Então essa aqui é a primeira questão, certo? Que vocês podem ver. Vamos colocar para cá. É isso. Agora sim. Em seu caderno, determine o oposto de mais 30. É o seguinte. No ano passado, para quem foi meu aluno, para quem não foi vai ver agora, né? Nós vimos dois conceitos importantes, né? O primeiro deles, nós vimos o oposto de um número. E também, já aproveitando o ensejo, nós vimos o que é inverso. Ai, caramba. Inverso. Nós vamos rever esse conceito aqui.
beleza? É o seguinte, na matemática do 7º ano, vocês viram, né? Vocês viram os números naturais, certo? Que tem esse símbolo aqui. Esse aqui é o conjunto dos números naturais, certo? Naturais. Vocês também devem ter visto o conjunto dos números, né, inteiros. Vocês devem ter visto lá os números inteiros e devem ter chegado pelo menos um pouco. Ah, beleza, o Henrique disse que é do 8º C, beleza. Devem ter chegado aqui nesse daqui, que são os números racionais, né? Eu vou aproveitar esse exercício. Talvez a gente não consiga resolver todos os exercícios hoje, tá bom, gente? Então a gente vai fazendo à medida para não ficar muito puxado. Nós vamos até, só para vocês saber, nós vamos até às 11 horas, certo? Ou próximo disso, não precisa ser exatamente 11 horas. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas só para vocês terem noção, é 1 hora de live para não ficar cansativo, certo? Muito bem. Então, aqui que são os números naturais? São os números, gente, que geralmente nós usamos para contar. Certo? Então é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então vamos lá, vou escrever aqui. Então esses números são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Eu quero que você note que os números naturais, eles não têm números negativos, certo? E também não tem número quebrado. Não tem número que é meio, 1/4, 5/6, nada disso. Não tem decimal, certo? Só tem número inteiro e positivo, certo? Aí, toma cuidado com o 0, porque o 0, gente, ele não é positivo e nem negativo, certo? O 0, ele é neutro. Ele é neutro, né? No sentido de positivo e negativo, tá bom? Então eu não posso dizer que o 0 é positivo e também não posso dizer que o 0 é negativo. Por exemplo, olhando esse conjunto dos números naturais aqui que a gente acabou de ver, né? Eu posso dizer que esses números são não negativos. Posso dizer isso aí, né? São não negativos. Eu não posso dizer com o 0 aqui que esses números aqui, gente, são positivos, certo? Eles são não negativos. Eu também posso escrever os números naturais, né, com um asterisco, certo? Um asterisco do lado. Quando isso acontece, significa o quê? Que nós temos um conjunto com os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nossa, professor, mudou o quê? Não tem 0, meu filho. Não tem 0. E é o seguinte, quando isso acontece, na ausência do 0, eu vou dizer que é um conjunto, né? Pelo menos esse aqui dos naturais, né? Do jeito que está escrito aqui, é um conjunto de números positivos. Por quê? O 1 é positivo? É. O 2, o 3, o 4 e todos eles, daí por diante, são positivos. Certo? Então, eu posso dizer com certeza, esse aqui é um conjunto dos números naturais que são positivos. Quando tem o 0, eu posso dizer o quê? Que são não negativos. Porque o 0 é neutro. Professor, mas o 0 é neutro também com par e ímpar? Não, par e ímpar não. O 0 é par, ok? Ele é só neutro, repetindo, para o conceito de positivo e negativo. Ele não é nem positivo e não é nem negativo, certo? Muito bem. Ok, aí e eles são usados para contar. Os números inteiros,
eles têm aqui, vamos dizer assim, a seguinte configuração. Eu vou colocar aqui 3 pontinhos e eu vou escrever aqui, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, o 2, o 3 e 3 pontinhos. Certo? Então, lembrando, esses 3 pontinhos, ele dá a ideia de continuidade, ou seja, infinitos. Infinito. Né? Não é que tem um montão. Tem um montão? Tem um montão, mas esse montão é infinito. Não tem como, não tem um fim, né? E aqui, nos naturais, nós temos o infinito para a direita, que é os positivos, né? Vamos dizer assim, nesse caso de cima. Nesse caso de baixo, que tem o zero, ele tem infinito para a direita e infinito para a esquerda. Ou seja, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Pode perceber que daqui para frente está dentro desse conjunto os números naturais, certo? Percebe que os números naturais estão dentro desse conjunto? Está lá dentro, né? E ainda mais, existe exatamente o mesmo conjunto daqui para trás, né? Dos naturais negativos, vamos colocar assim. Todo natural, ele é positivo ou não negativo se tiver o zero, né? Mas, eu quero que você entenda que, quando você se trata de número inteiro, ainda nós não temos o conjunto, nós não vamos ter aqui quebrados, números que tem fração, denominador e numerador diferente de 1, né, no caso. Nós vamos ver aqui, nós não vamos ter decimais, nós vamos ter aqui os números negativos, certo? É lógico, gente, quando eu falo que não tem decimal, eu tô falando de números assim, né? 1,2, menos 0,5, por exemplo. Mas, se eu falar para você que 1,0 ele é natural, né? Porque ele é, quando não tem nada do lado, é a mesma coisa de escrever quando é 1,0 é 1. 1,000 é 1, certo? Quantos zeros forem necessários aqui, não vai alterar. Então ele continua sendo natural, ele continua sendo inteiro, né? Mas quando ele tiver números diferentes de zeros depois da vírgula, né? Aí sim, ele não vai ser mais natural ou ele não vai ser mais inteiro. Por quê? Porque aí ele vai estar em outra categoria que nós vamos ver mais pra frente com mais cuidado, certo? Então, assim, nessa primeira lista é mais focado, né, em naturais e inteiros. Já que eu coloquei os racionais aqui, eu só vou pincelar, certo? Eu não vou entrar nos detalhes profundos do negócio. Mas o racional são todos aqueles números, né? Vou escrever de uma maneira formal aqui. A sobre B, certo? Onde B é diferente de zero, né? E o A e o B, eles são inteiros. Basicamente é isso. Exemplo. A gente vai ver isso com mais cuidado mais pra frente. Nas revisões mais pra frente. Exemplos de números racionais. É 1 sobre 2. O 1 e o 2, eles são pertencentes aos inteiros. E o número de baixo, né, que é o B, ele é diferente de zero. Então, ele é racional, né? O 5 sobre 4, isso encaixa nessa categoria. E o 3, professor? Só o 3. Ele sim, quando não tem nada embaixo, quer dizer que tem um 1. Então, nesse caso, você vai perceber que ele é um racional, ele é inteiro e também ele é natural, porque ele não é negativo, né? Basicamente é isso. E aí, voltando a falar só de naturais inteiros, os racionais nós vamos deixar para um pouco mais para frente, certo? Só apagar um pouquinho aqui.
Deixa eu apagar aqui. Para explicar isso, por que eu fiz toda essa volta, professor? O senhor está enrolando. Eu não estou enrolando. Isso tudo, gente, precisava rever para vocês poderem entender o conceito de oposto. O oposto Ipiranga, professor, lá do posto de gasolina? Não, é outro oposto. É oposto no sentido de mudança de sinal, né? Mudar sinais. Como assim, professor? Vamos lá. Quando eu falo de oposto, gente, você vai entender que é mudar. Nossa, horrível. Mudar sinal. Quando você ouvir essa palavra na matemática, certo? Você vai pensar em trocar o sinal. Então, eu tenho aqui oposto de mais 30, ou simplesmente 30, né? Quando não tem nada na frente, o número está escrito somente ele mesmo, ele é positivo, tá? Então, assim, o oposto de mais 30 nada mais é do que você trocar o sinal do 30. Então, ele vai ser menos 30. Certo? Básico, é só isso. E o inverso, professor? O inverso é quando for... a gente vai ver isso também mais pra frente com os números racionais, mas só para você entender, aqui mudar... É um pouquinho maior isso aqui. Mudar posição do numerador e denominador de lugar. Certo? Exemplo, eu tenho aqui o meio. O inverso do meio. Ah, eu tenho que trocar o sinal, professor? Não, no inverso é o sinal do jeito que está. Se é positivo, continua positivo. Se é negativo, continua negativo. Certo? O inverso de meio vai trocar o que de lugar? Agora, o 1 vai para baixo e o 2 vai para cima. Certo? Basicamente é isso que vai acontecer. Então, o inverso de meio vai ser o quê? 2 sobre 1 ou simplesmente 2. Certo? Se fosse menos meio, seria menos 2. Certo? Isso a gente vai ver mais pra frente. Na língua portuguesa, o oposto e o inverso, eles são sinônimos. Se você for escrever uma redação lá para a sua professora de português, se você usar a palavra oposto e usar a palavra inverso, dá no mesmo. Só que, quando você vai ir na matemática, você vai ter essa observação. Oposto troca sinal. Inverso troca posição. Numerador e denominador de lugar. Certo? Basicamente isso. No momento nós vamos ver com mais detalhes o oposto. Depois, mais pra frente, nós vamos voltar e falar mais do inverso. Certo? Muito bem. Oposto de menos 16. É o seguinte, antes de você trocar o sinal aqui, de tudo, primeiro a gente vai lembrar o que significa isso daqui. Menos 16. Tá? Muito bem, é o seguinte, quando eu tenho um sinal de menos para fora do parêntese, o que ele está dizendo para o número que está lá dentro do parêntese? Olha, troca o sinal, beleza? Se é positivo, vira negativo. E se é negativo, fica positivo. Do que está dentro do parêntese, certo? Veja, o que está dentro do parêntese? Está o menos 16. Então, o que o menos de fora vai falar para o menos de dentro? Olha, mude, troque, mudar sinal, certo? Então, você vai fazer o número que está aqui dentro virar mais 16 ou simplesmente escrever 16, certo? É isso aqui que vai acontecer, certo? De uma certa maneira, quando você escreve dessa forma, de uma maneira bem direta, está falando assim, olha, oposto de menos 16, certo? Esquece o que está lá em cima. Só escrito isso aqui, de uma maneira direta, é oposto de menos 16. Por quê? Porque mudar sinal. Quando tem um sinal de menos para fora, na matemática, nós estamos querendo o oposto de que tem lá dentro do parênteses. Entende?
Então, basicamente é isso, né? Então, já fizemos esse tratamento. Então, quer dizer que menos 16 é única e puramente 16. Agora, ele quer o quê? O oposto disso, certo? O oposto do que a gente acabou de fazer, certo? Então, ele quer o oposto de 16. E qual é o oposto de 16? Bem, se 16 é positivo, o oposto, lembrando, ele é mudar sinal. Se é mudar sinal, troca. Não é positivo? Vira negativo. Então, o oposto disso aqui é menos 16. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Não entendeu alguma coisa? Pode falar agora. Deixa eu ver se... Não? Tranquilo, então? Ficou claro? Eu não sabia disso. Que bom. É que geralmente eu não sabemos, né? Eu tentei ver o que vocês viram antes. Então, assim, eu tô tentando pegar um apanhado geral. Pelo menos esse mês de fevereiro vai ser desse jeito, certo? Observando esses conteúdos do passado. Mas vai ficar assim, vai ficar bem legal para a gente poder desenvolver o assunto do 8º ano, que esse ano a gente vai ver bastante equação e tem que ficar isso bem na cabeça de vocês para que vocês não tenham dúvidas, certo? Então percebeu que não tem muita conta aqui, né? Não tem fazer contas mirabolantes, parece ser muito difícil, né? Um sumiu e o outro ficou a mesma coisa. Então, é porque é o seguinte, você tem que primeiro fazer o tratamento aqui, ó, do menos 16. Esse menos 16, né? Então ficou menos 16. O que significa isso? O sinal de menos para fora é trocar o sinal que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses? Menos 16. Se é menos 16, troca para mais 16. Beleza. Então, isso aqui nada mais é do que 16 positivo. Aí ele quer o quê? O oposto disso, certo? O oposto de 16 é menos 16. Então só tem que tomar cuidado com os detalhes, né? E assim por diante. Muito bem. Agora a letra C. Oposto do oposto de menos 25, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou primeiro fazer a letra C de uma forma e depois eu vou explicar de uma maneira mais direta, ok? Então, vamos apagar aqui. Muito bem. O que é oposto? Vamos falar só dessa primeira, né? Oposto de menos 25. Perceba que aqui não tem parênteses, já está escrito o número diretamente, então não tem tratamento nenhum. Você só vai fazer o oposto disso diretamente, ok? Então, oposto de menos 25. Lembrando que o oposto é mudar sinal. Se é mudar sinal, então menos 25 vira 25 positivo. Ou você coloca a cruz de mais ali, ou você simplesmente escreve 25. Certo? Agora você vai escrever o oposto disso de novo. Aí o oposto de 25 vai trocar para quem? Menos 25. Então eu quero que você entenda o seguinte, gente. Oposto do oposto vai ficar a mesma coisa do que estava escrito logo de cara. Certo? Então, quando você tem oposto do oposto, ele se cancela, vamos dizer assim. E aí vai ficar como aqui? Vai ficar o próprio número que estava escrito no começo, né? Então, quando você vê pares, por exemplo, oposto do oposto, do oposto do oposto. Falei 4 vezes. Perceba que vai se cancelar e vai ficar o próprio número. Então, oposto do oposto nada mais é do que o próprio número que eu escrevi, que está escrito no começo, menos 25. Então, primeiramente eu fiz o tratamento do oposto de menos 25 e depois eu fiz o oposto novamente.
certo? Mas eu posso pensar que oposto do oposto, eu posso, tipo, cortar aqui e vai ficar só o menos 25. Certo? Muito bem. E eu quero que você entenda que essa parte de oposto, gente, tem uma propriedade bem importante sobre a simetria. Certo? Que é simetria, professor? Eu nunca vi isso na minha vida. Calma, vamos lá. Vamos pegar esse número que está escrito aqui embaixo. Certo? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fala, gente, de números inteiros, a minha referência, vamos dizer assim, é o marco zero. Realmente é o zero, né? É o que está no meio aí. E aí eu posso fazer distâncias para esse zero. Por exemplo, o número 3. Certo? Olha só o número 3 aqui. Ele está, entre aspas, a 3 passos, né? 3 passos do zero. E quem que é o oposto de 3? É o menos 3, né? Então eu tenho aqui, ó, o menos 3. Então, eu quero que você entenda que o menos 3 e o 3, eles estão à mesma distância do zero. Concorda? Concorda ou sem corda? Concorda. Certo? Então, se você for dar 3 passos do zero para a direita, você chega no 3 positivo. Eu vi isso no Esquadrão. Bizarro. Ah, eu não conheço, né? Mas, enfim. Então, pega o zero como referência. Se você der 3 passos para a direita, você chega no 3. Se você der 3 passos para a esquerda, você chega no menos 3. Perceba que o 3 e menos 3, um é o oposto do outro. O 3 é o oposto de menos 3 e menos 3 é o oposto de 3. Beleza? Se você somar esses dois aí, o menos 3 e o 3, eles são... vai dar zero, que é o próprio número aqui no meio. Certo? Soma de opostos sempre dá zero. Ok? Essa é uma propriedade importante que vocês têm que saber. E eu quero que você entenda que também o 3 e o menos 3, eles são simétricos. Eu não sei se você já viu isso na geometria, mas simétrico ele tem a ver com mesma distância. É a mesma coisa de você olhar o espelho. Pense que o zero é um espelho. Quando você olha para o espelho e você dá 2 passos para trás, a sua imagem que está lá no espelho, ela também dá 2 passos para trás. Porque ela é simétrica. Ela tem o mesmo comportamento. Mesma distância. Certo? No caso aqui, quem é o espelho? É o zero, né? Tem até o exercício 2 que vai falar do João e do Luiz. Ele tá tentando, nesse exercício, está tentando relembrar esse conceito aqui de distância de um para o outro, né? No sentido do zero. E a essa distância, gente, tem um nome especial. A essa distância aí, né? A distância do zero para o menos 3 e do zero para o 3, qual que é a distância em passos? Nesse caso aqui, é 3 passos, não menos 3 passos, porque não tem como você dar passos para trás, né? Vamos dizer assim, passos negativos. Então, você dá 3 passos. Então, a essa distância, na matemática, nós damos o nome de módulo, certo? Então, esse módulo aí, que a gente pode dizer que é desse jeito aqui, ó, um número entre dois tracinhos, nós damos o nome de módulo. Por exemplo, módulo de 3. Que significa isso, professor? Módulo de 3
É a distância desse número de dentro. O que está dentro dos pauzinhos aí? É o número 3, certo? A distância do 3 para o 0 é quanto? É 3 passos, professor. Então é 3. Beleza? E eu quero que você lembre também, se eu colocar aqui o menos 3, o que eu estou perguntando aqui? Qual que é a distância para o 0 a partir do menos 3? Ou seja, quantos passos eu tenho que dar para chegar no 0 a partir do menos 3? Eu tô aqui, ó, no menos 3, certo? Eu tenho que dar 1, 2, 3 passos. Então, a esse número de passos, nós vamos dar o nome de módulo, certo? Que são 3 também. Nossa, professor, então o 3 e o menos 3, eles têm o mesmo módulo? Sim, porque eles têm a mesma distância. Eles são simétricos. E quando os dois números diferentes têm o mesmo módulo e você soma esses números fora do módulo, o que acontece? Eu vou somar esses números fora do módulo, você vai somar e vai dar 0. Tá entendendo? Então, basicamente é isso. Módulo, gente, você tem que pensar distância para o 0. E aí você vai pensar quantos números, quantos passos, perdão, eu tenho que dar a partir do número que está aqui dentro para chegar no meu objetivo, que é o 0. Beleza? Então, resolvendo esse exercício aqui, ó, oposto de menos 40, né? Terminando esse exercício aqui. Oposto é mudar sinal. Então aqui é 40. E aí, aqui, oposto de menos mais 19. Temos que fazer esse tratamento primeiro. O que é menos mais 19? Quando eu tenho um sinal de menos para fora, significa o quê? Que eu tenho que trocar o sinal que está dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese? É o mais 19. Então, o mais 19 vai virar o quê? Menos 19. Beleza. Aí eu quero o oposto de menos 19. Então vai ficar a troca do sinal do menos 19 de novo. Isso vai ficar 19 positivo, ou seja, 19. Certo, gente? Todo mundo entendeu esse primeiro exercício? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Então perceba que esse primeiro exercício não tinha conta, tinha mais conceito para você fazer, certo? Então vamos pegar aqui o número 2, vou apagar aqui. Lembrando que essa aula está sendo gravada. Até o fim do dia eu vou colocar lá no Facebook o link para que você veja o meu canal no YouTube. Ah, mas o meu canal no YouTube tem o que, professor? Só vai ter essas aulas por enquanto, certo? Não tem outras aulas à parte. Mas eu pretendo fazer outros conteúdos gravados para que você possa entender melhor. Outra dica que eu vou dar para você é que você acompanhe o Centro de Mídias de São Paulo. Também vou colocar lá no Facebook links para que você possa assistir esses vídeos que estavam passando ao vivo na TV Cultura e que você pode assistir depois no YouTube, certo? Lá no Centro de Mídias eles têm um estúdio, tem todos os recursos gráficos, né? E eles podem desenvolver uma aula muito melhor do que a minha, né? Mas nós estamos aqui, eu e os outros professores da escola do Baxman, estamos tentando trazer o melhor conteúdo para que vocês possam ter um contato direto. Qual que é a diferença do centro de mídias para mim? É que o centro de mídia, é difícil você conversar com a pessoa que está apresentando lá. Aqui não, eu estou explicando para você. Você pode falar comigo, são menos gente, nós estamos aqui em 14 pessoas. Você pode me perguntar as coisas, eu vou responder na medida do possível. Você pode me mandar perguntas durante a semana e aí, assim que é possível também, a gente responde. Então nós temos um contato mais próximo, né? E eles têm um contato mais distante, mas têm uns recursos gráficos melhores para poder desenvolver uma aula interessante, ok? Então vamos aqui apagar.
vamos pegar aqui o exercício 2 do José. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar novo. Deixa eu ver aqui no meu programa. Na verdade, aqui eu vou apagar essa. Só um minutinho aqui. É que eu apaguei errada. É apagar essa. Aí é colocar aqui. Agora eu vou pegar a outra parte. Beleza. Então, assim, número 2. José e Luiz se posicionaram um de costas para o outro e João anda 20 metros na direção leste. Aqui está denominando aqui o leste, certo? Peraí. Agora sim. Só colocar a camada para, senão eu não vou poder escrever por cima. Agora sim. Tem o leste aqui e o Luiz 18 metros para o oeste. Então um vai vir para um lado, ou vai para a direita ou para a esquerda. Representando por mais 20 a posição que João se encontra em relação ao ponto de partida, responda. Como podemos representar a posição de Luiz? Então é o seguinte, gente. Lembra que eu coloquei agora há pouco isso aqui, ó? Então, por exemplo, aqui é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar 3 pontos. Tem que colocar os 3 pontos. E aqui eu esqueci de pôr, mas tem que colocar. Que dá a ideia de infinidade, certo? De infinito. Então, é o seguinte. Nesse lugar que eles estão um de costas para o outro, é o meu marco 0. Como se fosse, né? E para o sentido da direita é positivo, que é o que o João foi. O João, aqui ó, esse aqui é o João e aqui é o Luiz, né? O João ele foi para a direita e ele deu 20 passos. Então vamos supor que cada metro, né, seja um passo e que ele foi para o lado de cá, né? Então, se você for fazer aqui, ó, ele tá na posição, não é Leonardo, mas dá 20. Entendeu? Mas vamos lá. Então ele tá aqui, ó. Todos esses números que estão à direita, gente, perceba que eu não preciso ficar colocando a cruz demais. Quando não tem nada, nós já temos que subentender que é mais 20. Muito bem. Ou mais 20, mais 1, mais 2. Todos os números aqui estão positivos. E os daqui para trás são negativos. O negativo precisa pôr, né? Para a gente saber que é negativo. Então, se ele colocou aqui mais 20, então pro lado de cá, o Luiz, ele foi pro lado, né? Oeste, que é onde fica, aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó, oeste. E aqui, na brincadeira aqui, é o leste, né? Então, nesse caso, ele deu 18 passos. Então, ele ficou no menos 18. Então, é exatamente isso que você tem que escrever. Como podemos representar a posição de Luiz? Menos 18. Simples assim. Certo? E quantos metros separam um do outro? Aí você, por exemplo, se é metro, gente, eu não vou dizer para você que nós estamos a uma distância de menos 15. Não tem sentido isso pra gente. Certo? Então, perceba o seguinte. O Luiz, que é o que foi pro oeste, ele está no menos 18. Qual que é a distância, vamos dizer assim, do menos 18 para o 0?
Em poucas palavras, eu estou dizendo qual que é o módulo de menos 18, certo? Perceba que aqui não é parênteses, hein, gente? É o tracinho, certo? Qual que é o módulo de menos 18? Ou seja, qual que é a distância do menos 18 até o marco zero? É o número que está dentro, né? Sem sinal. Então é 18 passos. Realmente o Luiz não teve que dar 18 passos, andar 18 metros para poder chegar nessa posição? Por isso que o módulo é 18. E qual que é o módulo do outro rapaz aqui, o João? É 20, né? Porque ele deu 20 passos. Então o módulo de 20 é 20. Ou seja, perceba que se você juntar esse 18 com 20, vai dar a distância entre eles certinho. Então, vai ficar aqui 18 com 20, vou somar, né? Vai ficar 38. Né? Então, a distância que separa um dos dois é 38. Professor, tem outra maneira de fazer? Tem. Por exemplo, vamos supor que um parou no 15 e o outro parou no 17. Vamos supor, certo? Tudo positivo. Como que eu sei a distância do 15 para o 17? É só você fazer o que é maior, vamos dizer assim, no caso aqui é o 17, menos o menor, menos 15. Não é isso? Então vai ficar 2. A distância de um para o outro é 2. Né? Só toma cuidado com esse sinal de maior e menor, porque de vez em quando confunde. Nos outros exercícios a gente vai ver isso melhor. Mas entre o 20 e o menos 18, qualquer número positivo, gente, é maior que qualquer número negativo. Então aqui, ó, vai ficar o 20 menos o menos 18. Toma cuidado, porque esse menos é esse menos aqui que eu falei, né? Agora há pouco. E esse menos de dentro do parênteses é o menos do 18. Beleza? Então, se eu fosse escrever de uma maneira mais mais expositiva, vamos colocar assim, é 17 menos mais 15. Porque os dois aqui são positivos, né? Aí o sinal de menos, ele fala, troca o que está aqui dentro. Então vai ficar menos 15, certo? E aí faz 17 menos 15 é 2. Aqui, o sinal de menos vai trocar o que está lá dentro. O que está lá dentro do parêntese? O menos 18. Então vai virar o quê? Mais 18. Então vai ficar 20 menos, vai ficar mais. Então vai ficar 20 mais 18, 38, que é o que a gente chegou no exercício aqui. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Qualquer coisa, gente, pode abrir o microfone aí, falar. Certo? Tranquilo, né? Que bom. E agora, gente, a gente vai... Oi? Não fiquei com dúvida, não. É porque o que acontece eu fui ligar o computador e tava desligado o som, aí eu teve que colocar no celular. Ah, sim. Beleza. Então é o seguinte, gente. A gente vai fazer só mais uma questão, a número 3, e aí a gente vai encerrar. Beleza? Só pra não ficar cansativo. E aí a gente continua na semana que vem. Ô, professor, Eu? te falar, o senhor postou 3 páginas, certo? De questão. Pois é, Sim. a página 2 e a 3 teve uma perda de qualidade. Aí sabe aquelas contas de ao cubo, ao quadrado? Ficou difícil de ver os números, porque eles são pequenos, de diferenciar, de identificar, Ah, né? sim. Bem, é o Então, se seguinte. alguma coisa estiver errado, desculpa, tá? É porque Ah, eu beleza, nunca sem fiz. problema, acontece. É que é o seguinte, Beleza. gente. Ó, falar um negócio pra vocês. Que. Deixa eu copiar o número 3 aqui. Tá vendo esse arquivo que eu tô passando aqui, ó? Certo? Eu tentei colocar esse PDF pra vocês lá no Facebook. Eu tentei.
Mas ele não aceita. O Facebook não aceita, ele não deixa. Aí, então o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar foto, né? E não ficou talvez muito legal. Mas é o que foi possível. A gente já está desenvolvendo o Classroom. Vocês viram lá que eu postei lá os códigos das turmas? Sim. Então, vocês já se inscreveram lá? Vocês sabem se inscrever nisso? Porque eu participei ano passado por lá também. Vocês participaram lá, né? Então, O do assim, Classroom? isso. A gente tá montando Ah. um agora para esse ano. Depois dessa aula eu vou me inscrever. Isso. E eu vou postar esse PDF, aí vai estar melhor, né? O PDF, ele tem uma qualidade melhor, para dar zoom e tudo. Então, assim, até para quem quiser imprimir, né? Não precisa imprimir, mas para quem gosta. E aí você consegue ver melhor, né? E aí eu vou postar assim que for acabar essa aula também lá no Classroom. Já vou colocar o tópico de matemática. De novo, isso aqui é para entregar? Não, gente, porque isso aqui a gente tá fazendo revisão. Quando a gente for entregar alguma coisa, eu vou primeiro fazer a explicação do conteúdo e depois eu posto a lista, certo? Tá certo que eu também tenho, de vez em quando, eu coloco a lista de uma vez, para quem quiser ir já tentando fazer antes de eu explicar, é sempre bom. Para quem quer se antecipar. Não expliquei nada ainda, eu vou tentar fazer do jeito que eu sei. Ah, beleza, não consegui. Aí na aula já tem dúvida, entendeu? É legal isso aí também. Vamos tentar fazer essa número 3. Hoje foi isso, só deu pra fazer 3, gente, porque eu tive que recapitular bastante coisa. Nos próximos vai ser mais rápido. Eu vou fazer a 4, a 5, porque aí você já tem noção do que eu já expliquei, entendeu? Vamos fazer só essa número 3 e a gente encerra. Ok. Então, copiar aqui, vir aqui na lousa. Então, aqui, esse exercício é importante porque ele vai falar desse negócio de maior e menor, para que você não se confunda, certo? Então, assim, antes de partir para o exercício propriamente dito, é o seguinte, entre menos 5 e 4, olha só o que eu estou falando, hein? A pergunta que eu vou fazer. Entre menos 5 e 4, qual que é maior? Qual desses dois aí? 4? Ótimo, perfeito. É o seguinte, gente. Muitas vezes as pessoas se confundem, e é confuso mesmo, e vocês estão na época de começar a entender isso daqui. É o seguinte. Tome cuidado para você não enxergar o número sem sinal. O número sem sinal é um módulo, certo? Perceba que aqui eu estou perguntando, quem é maior, menos 5 ou 4? Muitas vezes você ignora o sinal e olha só, 5 ou 4. Se você fazer 5 ou 4, com certeza o 5 é maior, certo? E como é que eu sei para você se o número é maior ou menor? Para que você nunca se confunda, é o seguinte, pega o 0, né? Quando eu estou comparando número positivo e negativo, é lógico, né? Você vai perceber que o 4 ele está à direita do 0. E o 5 ele vai estar mais ou menos para cá. Perceba que o 4 positivo ele está à direita, né? Do 0 e também à direita do menos 5. Todos os números, gente, que está à direita é maior do que o número que está à esquerda. Entende? Quando não tem traço de módulo. Perceba que ali tem módulo. Agora estou falando sem módulo, certo? Só o número puro. 4 e menos 5. O 4 ele está à direita do menos 5. À direita do 0, à direita do menos 5. Então o 4 ele vai ser maior do que o menos 5. E outra coisa, esse sinal de maior aqui, toma cuidado para você não se confundir. É o seguinte, para que você nunca esqueça, o biquinho, que biquinho, professor? Esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho. O biquinho
ele sempre aponta para o menor. E a abertura, ele sempre aponta para quem é maior. Beleza? Tem gente que ensina assim também. Ah, coloca um tracinho aqui. Você consegue enxergar o número 7 aí? Consegue, né? Então, quer dizer que é o símbolo de maior. E quando for assim, né? É o número 4. Então esse é o símbolo de menor. Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Porque eu posso escrever, ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. A matemática não é igual ao português, que só lê de um jeito. Pode ler ao contrário também. Mas a gente vai ver mais para frente melhor. Eu prefiro que você aprenda assim, ó. O biquinho sempre aponta para o número menor. E a abertura sempre aponta para o número maior. Certo? Então o 4 é maior que menos 5. Ou, se você quiser ler também, menos 5 é menor que 4. Né? Por exemplo, como é que eu sei aqui, ó, que o 3 é menor que 4? Porque o 3 ele está à direita do 4. Né? Ele está à direita ali, ó. Então, o 4 está à direita do 3, né? Perdão. O 4 está à direita do 3. Todos os números que estão à direita é maior do que o número que está à esquerda. Se o 3 está à esquerda do 4, ele é menor que 4. Certo? Se o 4 está à direita do 3, ele é menor que 3. É a mesma coisa aqui, é maior que 3. O menos 4, né? Quem é menor? A dúvida maior vai ficar aqui, ó. Quem é maior, menos 4 ou menos 5? Perceba que o menos 4 ele está à direita do menos 5. Se ele está à direita, ele é maior. Beleza? Ele é um número maior do que o outro. Certo? Então, o menos 5 ele não está à esquerda, então ele é menor. É sempre assim que você tem que pensar. Agora, pensando aqui em módulo, né? Vamos fazer aqui a letra A rapidinho. Ó, menos 6. Faz o módulo primeiro. O módulo é o número sem sinal, letra A. É 6. E aqui, o módulo de 2 é 2. Quem é maior? Ou melhor, aqui tá perguntando quem é menor, né? Quem é menor? O 2. Beleza? Agora a letra B. Faz aqui o módulo. Módulo de menos 5 é 5. Certo? É a distância do menos 5 para o zero. É isso que você tem que entender. E aqui tem módulo, professor? Esqueceram? Não, é sem módulo mesmo. Então vou repetir ele aqui. Agora, desses dois números, quem é maior? Perceba o seguinte, gente. Todo número positivo, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então o menor, com certeza, é o menos 100. Certo? Letra C. Módulo de 5 é a distância do 5 para o 0. É 5. Menos 8. Módulo de menos 8 é 8. É a distância do menos 8 para o 0. Qual dos dois é menor? É 5. Aí agora a letra D. Módulo de 0. Nossa, professor, tem módulo de 0? Sim, é a distância do 0 para ele mesmo. Quantos passos o 0 tem que dar para chegar nele mesmo? Nenhum, né? Por isso que o módulo de 0 é 0. E o menos 4, professor? Aí a distância do menos 4 para o 0. Então a distância é 4. Então, qual dos dois agora é maior? Perdão, aqui está dizendo menor, né? Qual dos dois é menor? O 0. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não? Então, beleza. Então eu quero agradecer, gente. Muito obrigado mesmo por vocês estarem frequentando, gente. Eu fico muito contente de nós termos essa interação, porque é a maneira mais segura, né? Pelo menos por enquanto. Particularmente, Thiago, gosto de dar aula presencial, principalmente quando os alunos estão em silêncio, quando os alunos querem participar da aula, né? Mas, como ainda não é possível, nós fazemos esse encontro semanal aqui todas as quintas-feiras às 10 da manhã.
Então eu quero agradecer a presença da Ana Clara, da Ana Luísa, né? Ana Lu, né? A Caroline, o Cris, o Henrique, a Kelly, o Lucas, a Maria, o Pedro Pereira, a Ruth e a Tatiane. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu fico muito contente de estarmos juntos e até a semana que vem. Até. Até. Foi interessante. Ah, legal, né? Vocês gostaram?